verso 35, só para a gente dar um start aqui na mensagem. Amém? Mateus 24, 35, louvado seja Deus. E Yeshua, ele fala, vamos só nesse versículo. E Yeshua fala, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, meus amados e queridos irmãos, nós vemos aqui nessa palavra que Yeshua nos revela que o céu e a terra passarão, mas as palavras de Yeshua permanecerão. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para um fato, meus irmãos, de que as palavras do Eterno são decretos fiéis. Nós temos, meus irmãos, observado, e eu queria hoje chamar a atenção dos irmãos sobre a palavra amém. Essa palavra amém, meus irmãos, está aqui. Eu vou trazer com os irmãos aqui agora, louvado seja o nome do Eterno. Amém. Estava aqui agora, só um minuto. Vamos aqui, a palavra amém. Essa palavra, meus irmãos, como os irmãos podem observar aí, ela é formada por 3 letras. A letra Aleph, a letra Men e a letra Nun. E essa palavra, meus irmãos, ela quer dizer, ela não é uma palavra, é uma sigla, porque é o mesmo som em todas as línguas. Amém, o Aleph vem de Elohim, quer dizer o eterno, Elohim. O Men vem de Melech, que quer dizer rei. E o Nun vem de Neeman, que quer dizer fiel. O eterno é rei fiel. E nós vamos verificar, meus irmãos, que Yeshua usa essa palavra, amém, várias vezes no Novo Testamento. E nós vamos ver aqui, irmãos, que tudo que um rei determina não pode ser anulado, nem modificado, nem por ele mesmo. Por isso que a palavra, o eterno, ele é chamado de amém, e ele usa, Yeshua usa amém mais de 50 vezes, para dizer que o eterno é rei fiel, que não pode mudar o seu decreto. E nós vemos aqui no livro do profeta Daniel, meus irmãos, no capítulo 6, que o rei Medo-Persa, Dario, ele havia decretado que todo aquele que orasse a um Deus, amém? Aqui, ó, deixa eu botar aqui, meus irmãos. Ele falou que todos aqueles que orassem a um Deus deveria ser lançado na cova dos leões. Os inimigos de Daniel pegaram Daniel orando ao Eterno e o acusaram perante o rei. Mas o rei Dario gostava de Daniel e queria livrá-lo. Mas foi lembrado pelos acusadores de Daniel que nenhum rei poderia mudar o seu próprio decreto. Assim, muito penalizado, teve que ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Aqui você vai ver o texto, amém? Esses 3 versículos aqui, Daniel 6, 14, 16. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E Daniel ficou ali naquela cova do pôr do sol até o nascer do sol, no dia seguinte, meus irmãos, junto com aqueles leões famintos, e Deus o livrou. Amém? Ficou toda a noite, madrugada, ali com aqueles leões, e nada aconteceu com Daniel, mas o rei não mudou o seu decreto. Agora, meus irmãos, veja bem, além disso, todos os reis passaram, mas Elohim, que é o eterno, reinará para sempre.
Logo, a expressão Elohim é rei fiel, que é a palavra amém, que é representada pela palavra amém, significa que tudo que o Eterno determinou em sua palavra nas Escrituras nunca poderá ser anulado e nem modificado, nem por ele mesmo. Então, nós vamos citar aqui, irmãos, alguns versículos que Yeshua usa a palavra amém no início da palavra, no início da frase. Amém? Então, aqui, olha só, meus queridos, um versículo aqui, Mateus 5, 18. Nós podemos observar aqui, Mateus capítulo 5, verso 18, queridos, que Yeshua diz aqui, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da Torá sem que tudo seja cumprido. E ele começa a frase aqui, ó, quando vem assim na versão em português, porque em verdade vos digo, é que Yeshua está dizendo aqui, amém. O original hebraico de Mateus 5,18, ele está dizendo, porque amém, ou seja, porque a palavra do Eterno é rei fiel, que não pode mudar o seu decreto, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da Torá sem que tudo seja cumprido. Ou seja, Yeshua está dizendo que nenhum jota, nem um tio modificará da palavra de Deus. Isso aqui ele diz amém. Então, quando alguém diz que a Torá está ultrapassada, vai acabar batendo aqui nesse amém de Yeshua, porque Yeshua está dizendo que a Torá está válida até que o céu e a terra passe. E ele, antes de falar isso, ele diz amém. Como que ele está dizendo, ó, isso é um decreto que eu vou falar que nunca vai ser modificado. Aleluia! E aqui você vai ver outra passagem que Yeshua diz. Ele diz aqui em Mateus 18:3, em verdade vos digo, mas na verdade no original está amém. Quando está em verdade vos digo, você diz, porque o Eterno é rei fiel e não pode mudar seu decreto. Se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Por que ele falou isso, meus irmãos? Porque a criança ela não vai questionar, o máximo que ela vai fazer é chorar. A criança vai para aquele caminho que for determinado, mesmo chorando. Não vai encontrar argumento. Então, Yeshua está dizendo, vocês não busquem argumento contra os meus mandamentos. Não busquem argumentos contra a minha palavra. Sede como crianças. Porque aquele que não se fizer como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino do céu. E antes dessa palavra ele diz amém. Ou seja, esse é um decreto. Ele dá um decreto aqui que se nós não nos fizermos como crianças e entendemos que o que ele fala, porque é Deus, é aquilo que ele quer, nós entendemos. Eu estava vendo também, irmãos, quando Deus fala assim, eu sou o Eterno, nós vimos, inclusive, na Paraxá recente, o Eterno dá um mandamento, né? Ele diz assim, guardareis os meus Shabbatot, os meus sábados, porque eu sou eterno. Essa expressão, quando ele diz assim no português, porque eu sou eterno, é como que ele está dizendo assim, porque eu sou o rei do reino dos céus, eu sou aquele que reina aqui. E se você quiser vir a mim, você guarde os meus sábados, meus Shabbatot. É essa expressão também, mas aqui nós estamos falando do amém. Para você ver a importância dessas palavras de Yeshua. Nós vamos trazer agora uma palavra em Mateus 19, 23. Ele diz assim, em verdade vos digo que é difícil, não é impossível, mas é difícil entrar um rico no reino dos céus. São poucos que entram. Você veja, ele começa aqui com amém. Disse então Yeshua aos seus discípulos aqui, vai Omer e Yeshua el Talmel daí, quer dizer, os Talmidim. Amém, em verdade vos digo, ou seja, o Eterno é fiel que não pode mudar seu decreto, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Poucos você veja na Bíblia que entraram, como foi o rei Davi, como foi o profeta Daniel, foi Abraão, que eram homens ricos, mas eram poucos que entraram no reino dos céus. Amém? Veja bem, meus irmãos, por que, meus irmãos, que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque o rico confia no seu esforço próprio, quando nós devemos confiar
que Deus vai abençoar o nosso esforço. Deus, ele está abençoando o nosso esforço, mas Deus é quem tem que estar por cima. Mas os ricos, eles entram na soberba. E a soberba diz, eu fiz, quando nós temos que dizer, Deus me ajudou a fazer isso. Louvado seja Deus. Vamos aqui, meus irmãos. Tem uma palavra também aqui no livro de Neemias, mas eu vou passar adiante aqui nas palavras de Yeshua. Ele chega aqui no livro de João. Amém? João. Aqui eu não peguei o capítulo aqui. Acho que está um pouquinho em cima. Deixa eu botar aqui menor aqui. João 8:34, quando ele diz assim, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Veja bem, irmão, a importância disso aqui, ele bota 2 améns. Amém, amém. Por isso que aqui na original diz, em verdade 2 vezes. Em verdade vos digo. Mas, na verdade, o que Yeshua está dizendo assim, ó, o Eterno é rei fiel que não pode mudar a sua palavra, o Eterno é rei fiel que não pode mudar a sua palavra. Que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Na verdade, é escravo, porque Eved quer dizer escravo. Eved. Amém? Então, o que acontece aqui, queridos? Vocês observem bem que nós temos que não cometer pecados. Ou então, cometido pecado, nos humilharmos perante o Eterno para não nos tornarmos servos do pecado. Louvado seja Deus. Amém? Agora aqui, em João, capítulo 3, verso 3, ele vai falar 2 améns também. E Yeshua respondendo disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. O que é nascer de novo, meus irmãos? É enterrar o velho homem, a velha mulher, e dali nascer uma nova criatura, com novas atitudes, com novos pensamentos, ouvindo aquilo que Deus se agrada, olhando para aquilo que Deus se agrada, sentindo aquilo que Deus se agrada, vestindo aquilo que Deus se agrada, andando como Deus se agrada e fazendo o que Deus se agrada, porque aí a antiga criatura morreu e aí se nasce de novo. Mas Yeshua fala em João 3:3, amém, amém. Na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Então, queridos, também isso é muito importante. E vamos aqui em outra palavra de Yeshua em João, capítulo 3, verso 5. Ele diz assim, na verdade, vai a Yeshua, né? Yeshua respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Não basta, meus irmãos, até vir lá, não basta o batismo, mas tem que também ter o quê? O Espírito Santo dentro de nós, meus irmãos. Para isso, nós temos que, quanto mais nós praticarmos a palavra de Deus, mais o Espírito Santo se internaliza em nós, e nós, sendo o templo do Espírito Santo, devemos honrar o Espírito Santo que habita em nós. E ele diz aqui, aquele que não nascer, amém, amém. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós temos que nascer da água e da rua, aqui embaixo, ó, rua, amém? Do Espírito. Aí, amai, que é água, e rua, que é Espírito. Vamos aqui, irmãos. Esse aqui está em... Isso aqui a gente já viu. Agora, veja bem, 5:81. Vamos ver João também. João 5:81, quando ele... João 8:51, que ele diz assim, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte para sempre. Porque haverá, meus irmãos, a ressurreição dos mortos por ocasião do arrebatamento. Porque lá o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, Paulo diz, porque o Senhor virá do céu com voz de arcanjo, com grande alarido e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, não verão a morte para sempre. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar Yeshua nos ares e assim estaremos sempre com Yeshua. Então Yeshua diz lá no Evangelho de João 8:51,
2 vezes amém. É um decreto que pode acreditar que vai se cumprir. Aquele que guardar a minha palavra não verá a morte para sempre. Então, aqueles que pereceram estão no paraíso, ressuscitarão. Louvado seja Deus. Aqui você vê, meus irmãos, também em 16, amém? De Mateus 16, verso 28, quando ele diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele bota um amém na frente, ele está falando agora não dos que vão ressuscitar, ele está falando agora daqueles que serão arrebatados, porque não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Então ele diz aqui, isso é um decreto vivo, que ele bota um amém ante, o eterno é rei fiel, que não mudará esse decreto, que dos que estão aqui na terra, alguns não provarão a morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Aleluia! E aqui você vê, meus irmãos, também, quando você está evangelizando, meu irmão, minha irmã, você está evangelizando na sua vizinhança, você está evangelizando no seu trabalho, você está evangelizando alguém e alguém rejeita aquela palavra. E Yeshua está dizendo assim, e Mateus 6,11, Marcos 6,11, e todos aqueles que vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu pode que estiver debaixo dos vossos pés e testemunhe contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Só que aqui no em verdade vos digo, está o amém. Aqui, ó. Esse é um decreto que ele diz, se alguém rejeitar a tua palavra, meu irmão, minha irmã, que você está pregando, que você está ali ensinando, se alguém rejeitar, Yeshua está dizendo, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que aquela pessoa que rejeita a tua palavra. Amém? Desde que a gente pregue conforme a palavra de Deus. Aleluia. E aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, também queria trazer aqui um ensino para os irmãos. Aleluia. Quando fala do Tzedaká, meus irmãos, que a gente sempre fala com os irmãos, quando for dar o seu Tzedaká, por isso que você dando ali na congregação, você sabe que vai para a pessoa, mas você não sabe quem receberá. Aqui você diz assim, Yeshua fala no capítulo 6, verso 1 de Mateus 6, 1. Presta atenção aqui para você entender por que eu falo isso, meus irmãos. Eu não falo de mim, falo da Bíblia. Ele diz assim, guardai-vos de fazer a vossa esmola, mas não é esmola. Aqui está escrito, ó, Tzedaká. Amém? Guardai-vos de fazer o vosso Tzedaká diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Ele diz, você não pode dizer, ó, eu estou fazendo isso, foi eu que fiz. Quando, pois, deres esmola, não é esmola, é de Tzedaká aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a palavra? Tzedaká. Quando deres Tzedaká, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Aqui, irmão, o amém está aqui embaixo, ó. Amém. Ele está dizendo, irmão, que se você fizer um benefício para alguém e alguém te agradecer e você aceitar aquele agradecimento, é o teu galardão. É isso que ele está querendo dizer aqui. Você não tem que receber, você não cumpriu a obediência do Tzedaká, porque o obrigado é o teu galardão, então você ainda está em dívida. Porque o Tzedaká, a pessoa que recebe não pode saber que você deu o Tzedaká. Amém? Então, aqui, ó, amém. Em verdade, vos digo que receberam o seu galardão. Você, quando der o Tzedaká, por isso você dando ali na congregação, vai estar misturado com os outros e as pessoas vão receber o alimento ali na cesta básica e está cumprida essa palavra de Yeshua. Amém? E olha só que o verso 6 e 13 ele continua. Mas quando tu deres de Tzedaká, tu vê que são 4 versículos sobre Tzedaká, irmãos. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Por isso que aquele que recebe não pode saber. Para que a tua esmola seja dada em segredo, mas não é esmola, é de tzedaká, está aqui, ó. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Claro que Deus vai te dar esse galardão, mas ele quer ver você dando em secreto. Amém?
Por isso que, meus irmãos, novamente tem um amém aqui nessa história. E aqui que está o amém, que ele diz que se você não fizer dessa forma, você já recebeu o teu galardão e não receberá de Deus. Então, meus irmãos, vemos aqui, são mais de 50 frases que Yeshua fala na Bíblia, mas vamos ficar por aqui, irmãos. Eu só quero dizer para os irmãos, vocês perceberam que as palavras de Yeshua têm um peso muito forte. Então, quando a gente estiver lendo ali, irmãos, o Novo Testamento, quando ele falar em verdade vos digo, é 2 améns. Quando ele diz em verdade vos digo, é 1 amém. Mas basta um para dizer que o Eterno é Rei fiel, que nunca mudará o seu decreto. Ele é Rei fiel, Meler, Neeman. Amém, queridos? Então, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.